Pensa comigo. A gente gosta de pensar que manda no planeta, né? Afinal, já passamos dos 8 bilhões de humanos. Mas quando você coloca a lupa no mundo dos insetos, somos só figurantes. Ali, a conta não é em bilhões, é em trilhões e até quatrilhões. São exércitos minúsculos que controlam ecossistemas inteiros, ditam o rumo da história humana e, de quebra, mantêm a vida girando. Então se prepara, porque agora começa o ranking dos verdadeiros donos da Terra, dos polinizadores que garantem nosso café da manhã até colônias tão grandes que parecem impérios secretos. Começando pelas abelhas. Estamos falando de um exército entre 2 e 5 trilhões de indivíduos espalhados pelo planeta. Só que o mais impressionante não é o mel. É o fato de que 75% de tudo o que comemos depende da polinização delas. Sem abelhas, adeus frutas, grãos e até aquele cafezinho. E tudo isso só é possível porque a colmeia funciona como uma máquina viva. Milhares de abelhas agindo como um só corpo, cada uma com seu papel definido. Mas quando aparecem 2 rainhas, esquece a harmonia. A disputa vai até a morte. É Game of Thrones versão inseto, só que em escala global. Agora, os hemípteros. O nome é complicado, mas aposto que você já trombou com vários deles. São mais de 80 mil espécies, que juntas podem chegar a uns 100 trilhões de indivíduos. O truque? Uma boca em forma de agulha, perfeita para sugar líquidos de onde for. Essa adaptação abriu portas que outros insetos nem sonham. Tem pulgão sugando plantações inteiras e causando prejuízo bilionário. Tem percevejo de cama transformando quartos em campos de batalha noturnos. E tem as cigarras norte-americanas, que passam 17 anos escondidas no solo e depois emergem em trilhões, fazendo um som que bate os 100 decibéis. É como se a natureza tivesse dado uma mesma ferramenta a todos, e cada espécie inventasse um jeito maluco de usá-la. E claro, não dá para deixar de fora as borboletas e mariposas. São mais de 180 mil espécies já descritas e, mesmo assim, a gente subestima o tamanho dessa galera. Estamos falando de bilhões de indivíduos pelo mundo, com funções que vão do equilíbrio ecológico até a inspiração cultural. No Japão, já foram vistas como símbolos da alma, entre os astecas, ligadas ao fogo e aos guerreiros mortos. E tudo isso vem de um detalhe que parece mágica, a metamorfose. Lagarta, casulo, borboleta. Uma transformação tão radical que mais parece ficção científica. E é por isso que continuam fascinando a ciência e a imaginação humana até hoje. Quer ver a prova de que borboletas não são só bonitas, mas também máquinas migratórias? A monarca atravessa mais de 4 mil quilômetros, da América do Norte até o México e a Califórnia. E não é uma viagem feita por uma única geração. São 3, às vezes 4, cada uma herdando o mapa secreto da anterior. Resultado: florestas inteiras cobertas por milhões de asas alaranjadas, transformando o céu em um balé vivo. É a natureza mostrando que pode sincronizar GPS biológico melhor que qualquer satélite humano. Agora segura essa. Os gafanhotos. Sozinhos, parecem até tímidos, vivendo discretos no meio do mato. Mas basta a população apertar que o cérebro deles muda de marcha. Um simples esbarrão na pata traseira libera serotonina e pronto, nasce o modo enxame. Eles se transformam em uma onda verde, voraz, coordenada, capaz de apagar plantações inteiras em questão de dias. É como se a própria natureza tivesse inventado um exército zumbi faminto, e a história está cheia de testemunhas disso. 8 pragas da Bíblia citam gafanhotos, a China antiga registrou, os Estados Unidos do século XIX também. Mas nada se compara a 1875, quando o gafanhoto das montanhas rochosas formou uma nuvem com mais de 12 trilhões de indivíduos, cobrindo uma área do tamanho da Califórnia. Imagina olhar para o céu e ver um eclipse, só que feito de insetos. E se você acha que predador eficiente é só tubarão ou águia, deixa eu te apresentar as libélulas. Elas estão na Terra há mais de 300 milhões de anos e hoje somam algo em torno de 40 trilhões de indivíduos. Pairando sobre lagos parecem delicadas, mas na prática, são caçadoras implacáveis, mantendo mosquitos e moscas sob controle como se fossem guardiãs invisíveis do equilíbrio natural. O segredo delas não está só na velocidade, mas na precisão.
O cérebro calcula a rota da presa em tempo real e antecipa onde atacar. Resultado: 95% de sucesso nas caçadas, um número absurdo para qualquer predador. Com 30 mil lentes em cada olho, elas enxergam praticamente em 360 graus e veem o mundo em câmera lenta. Junta isso com manobras aéreas de mestre e você tem um dos predadores mais bem-sucedidos de toda a história animal. E aí vêm as aranhas. Tecnicamente não são insetos, mas seria injusto deixá-las de fora. Estamos falando de algo em torno de 150 trilhões de indivíduos espalhados pelo planeta. Em cavernas, jardins, florestas, até nos cantos da sua casa. Onipresentes. E com uma função vital: controlar populações de insetos. O mais incrível é a variedade de estilos de caça. Algumas constroem teias complexas, verdadeiras armadilhas arquitetônicas. Outras, como as aranhas-lobo, dispensam truques e partem para o ataque direto. Essa adaptabilidade é tão grande que até gera confusão. Muita gente pensa que elas são insetos. Não são. Mas a presença delas é tão massiva que é impossível ignorar. Elas estão em todos os lugares. Literalmente. Em 2021, a Austrália viveu uma cena digna de filme de fantasia sombria. Depois de fortes enchentes, milhões de aranhas acionaram o modo balonismo, lançaram fios de seda no ar e deixaram o vento carregá-las para terrenos mais altos. O resultado? Campos, árvores e casas inteiras cobertas por uma camada branca e espessa, como se tivesse nevado. Só que a neve era de teias. Foi um lembrete assustador de como trilhões de aranhas, quando agem em massa, podem redesenhar a paisagem de um lugar inteiro em poucos dias. Mais do que caçadoras solitárias, elas provaram ser um coletivo capaz de transformar cenários inteiros. Mas se tem um grupo que realmente merece o título de pior vizinho da humanidade, são os mosquitos. Estima-se que existam cerca de 200 trilhões deles voando por aí. E não se trata apenas de picadas irritantes. Eles são, de longe, os animais mais mortais para os humanos. A malária, transmitida pelo gênero Anopheles, já matou mais gente do que todas as guerras somadas. O Aedes aegypti, por sua vez, espalhou febre amarela e frustrou até projetos gigantescos, como a primeira construção do Canal do Panamá, que levou à morte de mais de 20 mil trabalhadores. O peso histórico dos mosquitos é quase inacreditável. Há quem diga que surtos de malária ajudaram até a enfraquecer o Império Romano. Epidemias inteiras mudaram o destino de nações. E até hoje eles continuam espalhando doenças como dengue, zika e chikungunya. Adaptáveis, resistentes e abundantes, os mosquitos são um lembrete vivo de como criaturas tão pequenas podem carregar uma herança de sofrimento humano maior do que qualquer império. E agora chegamos aos besouros, os verdadeiros campeões da biodiversidade. São mais de 400 mil espécies catalogadas e cerca de 400 trilhões de indivíduos espalhados por todos os cantos da Terra. Do deserto às florestas alagadas, do subsolo até as copas das árvores, eles estão em todo lugar. O segredo? Os élitros, aquelas asas dianteiras endurecidas que funcionam como um escudo, uma armadura biológica que os protege e garante mobilidade, permitindo que dominem os mais variados habitats. A variedade é tão grande que dá para escolher seu besouro favorito. Os escaravelhos, por exemplo, eram venerados no Egito Antigo, vistos como símbolos do ciclo solar. Os vagalumes criaram a própria lanterna química, iluminando noites de verão com sua bioluminescência. E os besouros rinocerontes são verdadeiras máquinas de força, levantando até 850 vezes o próprio peso, como se você erguesse um caminhão nas costas. Essa combinação de estratégias fez dos besouros uma das maiores histórias de sucesso da vida na Terra. Chegamos aos cupins, e esquece a ideia de praga que rói os móveis da sua casa. Estamos falando de cerca de 440 trilhões de indivíduos espalhados pelo planeta. Eles são os recicladores oficiais da natureza, responsáveis por transformar madeira e matéria orgânica morta em nutrientes que voltam para o solo. E o truque? Eles não fazem isso sozinhos. Cada cupim carrega em seu intestino uma galera invisível, protozoários e bactérias, que digerem celulose.
É uma parceria biológica que já dura mais de 150 milhões de anos e que sustenta o equilíbrio de ecossistemas inteiros. E quando se fala em construção, eles dão show de engenharia. Cupinzeiros gigantes nas savanas africanas e no cerrado brasileiro são verdadeiros arranha-céus naturais, projetados para manter temperatura e umidade constantes, mesmo sob calor escaldante ou frio extremo. Algumas espécies ainda cultivam fungos em câmaras subterrâneas, praticando uma agricultura secreta que garante comida fresca para a colônia. Se os cupins sumissem de repente, o mundo entraria em colapso silencioso. Solos empobrecidos, florestas enfraquecidas e cadeias alimentares quebradas. Invisíveis no dia a dia, mas indispensáveis na manutenção da vida. Agora é hora do grande campeão, as formigas. São 20 quatrilhões de indivíduos. Isso dá, em média, 2,5 milhões para cada humano no planeta. Juntas, a biomassa das formigas supera a de todas as aves e mamíferos selvagens somados. E tudo isso graças a um detalhe genial: o coletivo. Uma única formiga isolada não significa muito, mas uma colônia inteira age como se fosse um único superorganismo, coordenado por sinais químicos chamados feromônios. É com essa comunicação invisível que elas caçam, cultivam fungos, criam outros insetos como gado e até lutam guerras com estratégias que lembram manuais militares. E olha que trajetória! Surgiram há mais de 140 milhões de anos, sobreviveram à extinção dos dinossauros e hoje estão em praticamente todos os cantos da Terra, menos na Antártida. A prova de todo seu poder é a formiga argentina, que criou supercolônias interligadas em 3 continentes. É como se elas mesmas tivessem montado um império global. Se desaparecessem de repente, o impacto seria imediato. Solos inférteis, plantas sem reprodução e ecossistemas inteiros em colapso. Não é exagero dizer que as formigas são uma das maiores forças biológicas já vistas. Do trabalho incansável das abelhas ao império colossal das formigas, a verdade é que o planeta gira muito mais graças a esses pequenos do que por causa de nós. Os números são absurdos, mas o que eles escondem é ainda maior. A lição de que cooperação, adaptação e persistência são as engrenagens que movem a vida. Nós, humanos, somos minoria nesse tabuleiro. E talvez a nossa força não esteja na quantidade, mas em dar sentido ao que fazemos individualmente. Porque de 4 trilhões de seres, o planeta já está cheio. O que falta mesmo é a gente usar a nossa raridade para criar significado. E já que falamos de forças invisíveis que moldam o mundo, fica a provocação. Se os insetos dominam pela quantidade, quais criaturas dominaram pela pura brutalidade? No próximo vídeo, você vai conhecer os animais mais perigosos já registrados na história. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta qual desses exércitos mais te impressionou. O próximo mergulho vai ser ainda mais selvagem.